Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 12 de fevereiro, sexto domingo do tempo comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus e a meditá-la comigo. Palavra essa que está em Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 37. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os pratica e ensina será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás lançado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde ele apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs, que palavra dura essa de Jesus para nós e para todos nós. Não há entre nós ninguém que possa fugir dessa palavra. E por quê? Porque todos nós pecamos. Essa palavra de Jesus é dirigida aos pecadores, aos que têm consciência do seu pecado e àqueles que vivem no mundo da ilusão, fazendo de conta que são santos. Todos somos pecadores e isso precisa ficar claríssimo ao nosso coração e à nossa mente. Todos, com exceção da Virgem Santíssima e de seu Filho Jesus Cristo, nenhum de nós foi privado do pecado. Todos nós temos a nossa liberdade ferida pela culpa do castigo original.
Nós precisamos dar a Deus diariamente o nosso sim, para que Ele nos ajude a vencermos as nossas misérias. E nessa palavra de Jesus hoje, o Senhor nos dá uma recomendação bem ao final do Evangelho. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Porque tudo que vier além disso é obra do maligno. A primeira leitura do livro do Eclesiástico, o Senhor diz que nos criou com liberdade. O Senhor deu a nós a capacidade de discernir entre o bem e o mal. O Senhor colocou diante de nós, como nos fala na primeira leitura, o fogo e a água. Nós é que decidimos onde nós queremos colocar a nossa mão, se na água para refrescá-la ou queimá-la no fogo. O Senhor jamais vai tolir a nossa liberdade. Jamais o Senhor vai deixar que nós tenhamos a nossa liberdade de qualquer modo censurada. Muito pelo contrário. O Senhor nos dá essa liberdade, o livre arbítrio, a livre escolha. Mas o Senhor gostaria que nós, nos recordando de todo o seu amor, bondade, perdão e misericórdia, fizéssemos escolhas decentes, escolhas conforme a vontade do Senhor. E por quê? Porque isso agrada ao Senhor. Isso traz ao coração de Deus uma alegria imensa. E na medida em que eu vou cumprindo a vontade do Senhor, fazendo aquilo que lhe agrada, o Senhor vai me enviando as graças que me são necessárias para vencer dia a dia a batalha que eu travo, para superar os meus apegos, para dar à minha vida um novo rumo. Mas isso tudo com o auxílio do Senhor. Nós não podemos, irmãos e irmãs, nos apegar à sabedoria humana, porque a sabedoria humana muitas vezes está manchada, ferida pelo erro. E uma vez que ela está manchada e ferida pelo erro, nós às vezes nos tornamos muito soberbos. Achamos que porque estudamos isso, aquilo outro, porque fazemos curso disso e de tal coisa, nós somos melhores que os nossos irmãos e somos melhores até do que o próprio Deus. Outro dia eu ouvi como é que eu posso dizer? Uma piada. Um grupo de pessoas se reuniu comigo e disseram que certa pessoa havia dito que quando eles tivessem a necessidade de uma direção ou uma orientação espiritual, que falassem diretamente com ele, que não precisavam buscar sacerdotes, porque não há sacerdotes suficientemente preparados e santos para orientar pessoalmente os fiéis. Que ele, que tinha o curso tal e tal, que estava palestrando em tal e tal lugar, que ele tinha capacidade suficiente para auxiliá-los. Ele, irmãos e irmãs, é apenas um prestador de serviços. Ele não é um líder espiritual, não é um sacerdote ordenado, não é um monge, não é um teólogo, mas é alguém que perdeu o senso de humildade e está transformando tudo aquilo que Deus lhe deu em arrogância e soberba. E nós corremos esse risco. Corremos o risco de achar que toda a nossa formação intelectual, de que toda a oração que fazemos, as leituras espirituais que temos, o nosso vasto currículo de serviço à vida paroquial, ele faz de nós melhores que os nossos irmãos e irmãs. E pelo contrário, ele tem que nos fazer os menores. Porque quanto mais eu conheço, mais dever eu tenho de auxiliar a igreja na sua missão de pregar o Evangelho. Vejam, eu gosto muito de um dos títulos do Sumo Pontífice, Servum Servorum Dei, servo dos servos de Deus. Ocupa o maior posto na igreja, o Santo Padre, o Papa, mas é o servo de todos, daqueles pequeninos, e de forma muito humilde e simples, deve se colocar na presença de Deus para chegar também ao coração desses pequeninos. Ora, São Paulo ainda na segunda leitura da carta aos Coríntios, São Paulo vai nos falar de toda aquela confusão que estava acontecendo na comunidade de Corinto. E por que essa confusão? Pela vaidade, soberba, arrogância e prepotência daqueles que tinham ouvido o Evangelho, mas que tinham se adonado dele. O Evangelho não é nosso, meus irmãos. O Evangelho é da igreja, o Evangelho é de Cristo. Nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos ao Senhor. Por isso, quando nós observamos a lei de Deus, que Jesus não veio, como dizia no Evangelho, para abolir, mas para dar plenitude, quando nós observamos essa lei, nós não julgamos os nossos irmãos.
Nós rezamos por eles, nós os ajudamos a encontrar o caminho da paz e da verdade. Nós não traímos os nossos princípios, porque somos fiéis a tudo aquilo que recebemos. Nós não ficamos por aí flertando com A ou B, casados, pessoas que já têm um compromisso, manchando nós mesmos a nossa honra e dignidade e também a honra e a dignidade daquela pessoa. Quando nós damos um sim a Deus, damos um sim às pessoas que estão ao nosso redor, nós precisamos ter a hombridade, a virtude da hombridade, de levarmos a cabo o nosso compromisso. Compromisso esse que nós não assumimos por nós mesmos, porque não temos a capacidade, mas é com Deus. E se assumimos com Deus, o Senhor nos garante a vitória. O Salmo responsorial de hoje nos diz o seguinte: feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Pecadores seremos até o último instante da nossa vida, mas isso não nos impede de, uma vez perdoados por Deus, buscarmos progredir no conhecimento das coisas de Deus. Isso sim nos levará à santidade e ao céu. Que Deus te abençoe e até amanhã.